para invocar o Espírito Santo aqui, na presença dele. Ele tem onde ele chamar. Amém? Então, quem sentir liberdade de orar, levanta a sua voz, ore pelo Senhor ou aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Amém?
adorando e te buscando, ó Deus, em verdade, Senhor Jesus. Que a tua igreja, ó Deus, resplandeça a tua glória nessa terra, Senhor Jesus. Em tempos, ó Pai, tão difíceis, onde, ó Pai, a tua verdade, onde a tua palavra é confrontada a cada dia, Senhor Jesus. Que a tua verdade permaneça em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor nos dê força, ó Deus, para sustentar, ó Deus, para seguir, para defender a tua verdade, ó Deus. Senhor Jesus, venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino, Deus. Hosana nas alturas,
Amém? Amém. Te louvamos, Senhor, pelo dinheiro do teu povo, Deus. Pai, que é o reflexo do tempo gasto, Deus, para adquirir esse dinheiro, Senhor. Então nós dedicamos esse tempo ao Senhor, Pai. O tempo que usamos para ganhar dinheiro, Pai, que ele seja revertido para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa aqueles que não estão com condição, Deus, aqueles que estão enfrentando problemas, Senhor. Nós estendemos a tua mão sobre a vida da tua igreja, Pai. A fim, Pai, de que milagres aconteçam, Senhor. A fim de que empregos surjam, Senhor. A fim de que toda a sociedade seja abençoada, Deus, porque a tua igreja vive nela, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos passar rapidamente pelos nossos avisos. Então, por enquanto, a gente está funcionando dessa maneira aqui. A gente tem o nosso culto presencial de sábado. E às quartas-feiras, a partir das 8h30, nós estamos tendo um tempo na internet de oração. Então, se você participava da reunião de domingo às 6 da tarde, né, essa reunião ela meio que foi transferida para quarta-feira com um foco maior em oração. Então, se você está assistindo aí também e quer participar, você está totalmente convidado, porque esse é o tempo da igreja para nós orarmos, buscarmos o Senhor. Então, nós não sabemos como serão as próximas semanas, né? Os irmãos estão vendo aí que está muita coisa acontecendo, né? O vírus não quer ir embora de jeito nenhum, né? E a vacina não chega. Então, talvez a gente tenha que fazer alguma mudança, mas por enquanto a gente está funcionando desse jeito. Amém? Vamos chamar o Celcinho aqui, que é uma palavra de Deus para nós. Amém. Estende a sua mão aí, vamos orar com fé pela palavra de hoje. Amém. Senhor, nós oramos, Pai, pela vida do Celso aqui, Senhor, que ele seja instrumento, Pai, nas tuas mãos, Pai, a fim de transmitir para o teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor quer comunicar nesta noite, Deus. Nós o abençoamos, nós guardamos a sua vida, Senhor, e pedimos, Pai, que realmente os nossos corações sejam abertos, Pai, a nossa mente expandida pela tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amém, graças a paz, irmãos. Muito bom para vocês. Agradecer aos irmãos também que possam estar assistindo pela internet, né? Você é muito bem-vindo aqui conosco. É um tempo da palavra, então vamos ficar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer essa noite. Como foi falado, às vezes nosso coração está inquieto, nossa mente borbulhando de vários problemas ou dificuldades que enfrentamos durante a semana. Nós vamos tentar estar atento e nos concentrar naquilo que o Senhor tem a nos dizer hoje. Amém? Então, preparando essa palavra, eu pensei algo assim sobre o projeto de Deus. Como a gente tem entendido o plano, o projeto de Deus nas nossas vidas. E aí eu coloquei um tema que faz a gente pensar. Quando a gente pensa em projeto, a gente tem duas opções. Ou a gente está sendo colaborador, ou motivo de constrangimento diante desse conhecimento do projeto de Deus. Então, falando de projeto ou de plano, quando a gente olha para a Bíblia, né, desde Gênesis até o fechamento dela, a gente percebe o quanto Deus trabalha com detalhes, né? A gente sempre se impressiona, né, com as riquezas de detalhes que Deus faz e tem feito, né, nas nossas vidas hoje e fez na época, né? Então, assim, e as coisas estão interligadas, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, que todos nós temos bastante conhecimento, né, de Bíblia, percebe da importância do Velho Testamento apontando para a vinda de Jesus e depois o cumprimento de quando Jesus chega à Terra, né, para fazer cumprir a promessa de seu sacrifício.
Então o plano de Deus é perfeito e é eterno. Isso não depende de nós. Muitas vezes as circunstâncias ou as dificuldades da vida vão nos deixar, vão nos abater e vão às vezes colocar em dúvida ou em xeque quem é Deus. Será que Ele será que o plano dele é perfeito? A gente pode se questionar diante de alguma dificuldade, ou a gente se sentir não atendido por Deus por algum momento, por alguma circunstância que a gente está passando. Mas Deus eu queria dizer aos irmãos que o plano dele é perfeito, independente de como você está, depende do que você está vivendo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então hoje a gente está nesse tempo da pandemia, amanhã a gente não sabe, vão vir outros males, como já teve outros males na sociedade passada, mas Ele continua sendo Deus, e Ele é esse Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Então essa é uma verdade que ela tem que fazer sentido para nós. Não dá para a gente se apegar em outra verdade. Essa verdade tem que calar e tem que fazer verdade para nossas vidas, né? Então eu vou definir um pouco sobre projeto. Tem até engenheiros aqui. Eu não fiz nenhuma construção, mas eu já acompanhei algumas pessoas que fizeram. O projeto ele sempre tem uma definição. Vamos primeiro falar da definição, depois definir o que é projeto. Então, é uma descrição escrita, detalhada de um empreendimento a ser realizado. Então, para você fazer uma casa, você tem um projeto do alicerce, aí você tem o tempo das paredes, tem todo um processo, né? E não dá para começar esse processo ao contrário, né? Tem que ter uma progressão. Então, a característica do projeto é ser temporário, único, possuir início, meio e fim. Então, o plano de Deus ele tem um começo, meio e fim. E como é um projeto também de uma construção de uma casa. O término da construção é o fechamento, né, desse projeto. Então, a gente tem que entender isso. Então, gerar um resultado, o projeto tem algumas características: gerar um resultado único, como um produto ou melhoria em processo, ter uma elaboração progressiva, estar conectado a um ou mais processos de organização. Então, a definição de projeto é isso. Agora a gente vai trabalhar como é o projeto de Deus. Onde está eu peguei um texto da Bíblia para nos ajudar a entender esse planejamento de Deus, que vai estar em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Então esse vai ser nosso texto base para a gente estar conversando hoje. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Então vocês entenderam, existe um plano de Deus e a gente vai entender qual é o nosso papel nesse plano de Deus e como tem sido, né? Então, em Efésios capítulo 1, versículo 3, vai começar dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou por todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então veja bem, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, que conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, de novo nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude de tempos. Nele, de novo nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Então, nesse texto, nesse contexto, Paulo escreveu essa carta a Efésios quando ele estava preso em Roma. E essa carta não dá muitos detalhes da cidade de Efésios. Então, pode ser dita que essa carta poderia ser
levada para todas as igrejas da época. Mas nesse momento foi relatado para a igreja de Efésios. E ele detalha assim, a importância do propósito de Deus na vida da igreja. Então ele vai ressaltar isso. Então, para a gente desenvolver, eu vou destacar algumas partes desse texto para nos ajudar a entender o plano de Deus e como a gente tem se posicionado diante desse plano. Como tem sido o nosso papel. Então, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, assim, tem as pessoas não convertidas, que são aquelas que estão buscando as coisas terrenas, as coisas aqui da terra, que elas não têm o conhecimento, elas estão vinculadas às coisas aqui. E que em Lucas 16:8 vai dizer que esses são os filhos deste mundo. E no Antigo Testamento, quando as pessoas tinham bênçãos materiais, essas pessoas eram ditas como uma recompensa de uma obediência à palavra. Mas agora que a gente está vivendo após a vinda de Cristo, as bênçãos, a gente não tem mais que aguardar bênçãos materiais, a gente tem que se vincular às bênçãos espirituais, que é através de Jesus Cristo. Então, o que difere a vida do cristão dos não convertidos é que as pessoas não convertidas, elas estão ligadas às coisas aqui. A vida do cristão, a gente está vivendo aqui, mas a nossa vida tem que estar centrada no céu. Então esse é o grande destaque e é onde às vezes a gente pode se perder, que faz parte, mas eu acho que vale aqui ressaltar, que a gente vive aqui, mas as nossas coisas não são daqui, amém? Então nós somos cidadãos do céu, então todas as bênçãos que recebemos são em Cristo. Então a gente não tem mais que se preocupar com coisas materiais, por mais que elas fazem parte da vida, né? Ter as coisas para poder viver, ter algum certo conforto. Mas isso não define a vida do cristão, amém? No Velho Testamento, as pessoas tinham recompensa por obediências com as coisas materiais, mas a gente tem que buscar recompensa espiritual. Então, há sempre riquezas espirituais por parte do Senhor para aqueles que andam com Ele. O segundo ponto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, então a gente já estava no projeto, então não foi por acaso, né? Então Deus nos escolheu para quê? Para se relacionar com Ele, para ter uma vida com Ele. Então Ele elegeu o Filho que veio para morrer na cruz, para nos fazer, para redimir nossos pecados e para que a gente possa se conectar de novo com Deus, porque a partir do pecado o homem se separou, né, da presença de Deus. E o Espírito Santo é o que vai nos selar e que nos vai dar essa garantia de sermos adotados como filhos. Então, a importância de a gente crer no Senhor e o Espírito Santo vai fazer morada nas nossas vidas. Um terceiro ponto é que a gente tem que ser, se a gente entender que a gente é filho, a gente tem que ser santos e irrepreensíveis. E aí, para definir um pouco isso, eu vou ler dois textos que vai falar assim. Em Colossenses 1, do versículo 21 ao 23. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Que vai colocar assim: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele o reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para que apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tenham sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então vejam bem, aqui fala assim, apresentá-los diante deles santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que eles continuem alicerçados e firmes na fé. Então a importância do alicerce, a importância de onde nós estamos embasando a nossa vida, o que tem pautado as nossas decisões. E aí sim, permanecendo firme na fé, né? Um outro texto que vai dizer também sobre santificação, em Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Que vai dizer assim: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então aqui, então a gente foi comprado pelo sangue de Jesus e libertos do poder do pecado. Então nesse momento, a gente não vive mais pela carne, né? A partir do momento que você reconhece Jesus como seu Salvador.
E antes desse encontro, a gente está vivendo. Mas a partir do momento que a gente reconhece Jesus, essa conversão, ela tem que haver um impacto, sabe? Então, às vezes a gente fala, eu conheço Jesus, né? Mas será que eu me submeto à vontade dele? Será que a minha vida tem refletido ele? Será que eu será que eu estou parecendo com Jesus? Então, às vezes a gente fala assim, não, Deus vai me aceitar de qualquer jeito, sabe? Isso é uma coisa que às vezes pode nos levar à queda. Porque se a gente achar que está tudo bem, que a nossa vida não é um processo para se apresentar diante de Deus, a gente pode cair no meio do caminho, a gente pode se perder. Isso é perigoso, sabe, irmãos? A gente tem que ficar atento com isso. Essa questão de santos e irrepreensíveis não significa que você é perfeito, mas significa que você tem buscado se santificar dia a dia, porque ele é presente na nossa vida, porque você quer se parecer com ele, faz sentido ele para você, porque muitas vezes a gente aceita Jesus num momento e vai tocando a sua vida por causa de outros motivos, sua vida vai saindo do foco de Deus. Por mais que a gente tenha atribuições, por mais que a gente tenha tarefas, as coisas têm que convergir para ele. Então a gente tem que ficar atento com isso, porque Satanás ele vai tentar nos roubar com coisas pequenas, e é o ponto depois que você já se perdeu do caminho, né? Então a santificação aqui fica muito claro, né? Se você seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você não estiver nesse processo, você não vai ver o Senhor, né? O quarto ponto, somos filhos por meio de Jesus. Então, através do sacrifício de Jesus, a gente se torna filho de Deus. E aí isso também exige mais algumas coisas para nós, né? Então, Deus nos adotou em sua família. A gente estava perdido e foi achado. Isso também tem que haver um impacto. O seu comportamento não pode ser daqueles que não reconhecem Deus e que não são filhos. A sua vida tem que se parecer com aqueles que são filhos de Deus. Amém? A gente precisa se comportar. A gente não pode jogar para o outro ser exemplo. A gente tem que ser o exemplo. Tem que começar de nós, na nossa casa, no nosso lugar fechado que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então, às vezes a gente acaba falando assim, não, olha para Jesus. Lógico, Jesus é o exemplo perfeito. Mas aqui, enquanto você está vivo, as pessoas estão olhando para você. Então você tem que se parecer com Jesus. É claro que a referência maior é Ele. Ele é a referência máxima, né? Mas você tem que se parecer com Ele, porque senão, como você vai falar de algo que você não vive? Como você vai falar de alguém que você não expressa? Aí fica complicado. Um outro ponto é redenção pelo seu sangue. Então, pelo seu sacrifício, Ele nos redimiu dos nossos pecados, da nossa condenação, que era a morte eterna, né? Então Ele nos comprou para que a gente seja livre. Nessa época de Paulo, o Império Romano tinha 60 milhões de escravos. E geralmente eles eram vendidos como uma peça de mobília, né? Os escravos tinham um valor e às vezes o homem vinha, comprava, ou para serviço dele ou para dar liberdade. Então Cristo pagou esse preço por nós, através da sua vida, para nos livrar da morte eterna que nos estavam definidas, né? Então nele temos a redenção do pecado por meio desse sacrifício. Então agora a gente está livre da escravidão do pecado e do mundo e do poder de Satanás. Então essa liberdade é o que nos faz alinhar nossa vida com Deus, porque nesse momento que você tem esse encontro com Jesus, a sua vida tem que ser transformada e você vai deixar de servir, de fazer aquelas práticas que não agradavam a Deus. Não dá para você ter esse encontro e tocar a sua vida do mesmo jeito, sabe? Essas coisas a gente tem que ficar atento. A nossa vida, ela tem que ser transformada diariamente, a partir do momento que você permite que o Espírito Santo convença você das suas atitudes, que você tenha um tempo com Ele, que você se submete à vontade dEle, né? Então, o outro ponto aqui é convergir nele. Então, convergir em Cristo, ele fala aqui lá no texto, né? Convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação. Nele fomos escolhidos conforme o plano ou o projeto original. Então, para convergir, a gente tem que se parecer com Ele. Não tem como eu ir no sentido oposto que está Jesus, ou do que está a palavra, sabe?
às vezes a gente fala assim, não, tá tudo bem. Mas como assim? Como é esse bem, sabe? Como está a sua vida com Deus? Você tem se parecido com Ele? Você tem deixado Ele agir na sua vida? Você tem sido um pai segundo a palavra? Você tem sido um irmão? Sabe, às vezes a gente fala assim, às vezes a gente se esfria na nossa caminhada. E aí o nosso papel enquanto igreja, enquanto irmãos, a gente é ajudar um ao outro, sabe? É perceber aquele que está distante, é fazer contato, é trazer ele para perto, ou trazer ele para a realidade, porque às vezes ele está vivendo uma realidade falsa, ou por alguma circunstância, ou por uma frustração, ele pode ter perdido, né? Todos nós podemos, né? Se perder em alguma coisa que não deu certo. Mas é o papel nosso, né? Que está dentro da igreja, que tem entendido isso, de procurar aquele que se perdeu. Não só que estava no nosso meio, mas aquele que estão aí fora, né? Que não encontraram ainda essa verdade. Então, para convergir, a gente tem que viver, tem que entender isso, né? Em Romanos 11:36, até foi uma canção, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória, né? Como é profundo isso, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, às vezes, a gente fala de todo, outra gente falou, né, de todo o coração. Todo é uma palavra inteira. Muitas vezes a gente é parcial com Deus. Muitas vezes a gente divide. Só uma parte a gente entrega, a outra parte a gente tenta dominar. Mas Deus fala que todas as coisas. Então, Ele quer o todo também de nós. Para que a nossa vida seja transformada, para que a gente seja luz de fato, né? Não há nada que possa ficar no nosso controle. Tudo Ele quer, tudo Ele espera de nós. Então a gente precisa entender isso. E é uma prática, né? Não é tão fácil, né, entregar. Muitas vezes a gente tende a querer tomar nossas decisões, fazer as nossas escolhas baseadas naquilo que a gente aprendeu, naquilo que sabe. Mas Deus quer que a gente se submeta a Ele, todas as coisas. E o selo da promessa, quando ele fala lá no final que a garantia, né, é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, né? Então, quando cremos e ouvimos da palavra da verdade, somos selados pelo Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança. Então, Jesus deixou o Espírito Santo para nós, né? Para que Ele faça morada nas nossas vidas. E qual que é o significado, né, do selo do Espírito Santo? É que ele tem alguns conceitos aqui, né? É uma transação consumada. Jesus consumou a sua obra da redenção na cruz. Então Ele nos comprou com seu sangue, né? Somos propriedade dele agora. Antes a gente era escravo, agora a gente pertence a Ele. A gente é filho de Deus, né? Então esse selo nos dá essa garantia. Na época, os compradores de madeiras em Éfeso, eles colocavam um selo de madeira, um selo na madeira para identificar, né, que aquela madeira era daquele povo, daquela cidade. E depois enviava para os seus mercadores para buscá-lo. O Espírito Santo também é uma segurança e proteção. O selo romano sobre a tumba de Jesus era uma garantia de que ela não teria sido violada. Assim, a gente, como cristão, o Espírito Santo é um selo que nos determina que a gente pertence a Deus e que a gente tem andado com Ele, sabe? Então o Espírito nos foi dado para estar para sempre conosco, Ele jamais nos deixará. Então a autenticidade como uma assinatura do dono, o selo atesta a genuinidade do documento. Então, em Romanos 8:9 vai dizer assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, se a gente não tem o Espírito, a gente não está com Ele. E dificilmente o Espírito vai agir, vai nos convencer se a gente não tiver uma busca com Deus, né? Ele não vai fazer sozinho, né? Vai depender de um buscar, de um reconhecimento dele na nossa vida. Então, por isso, das decisões, né? Das escolhas na nossa caminhada, né? Por Jesus. Aí, quando fala assim de penhor, ele fala assim que penhor é uma garantia, né? Que foi todo o pagamento integral, que foi a morte de Cristo. Então, naquele momento, quando fala que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, ele fala assim que o penhor ele pode entender como quem já
O penhor ele pode ser dado como garantia em troca de você fazer um pagamento futuro, né? Então a morte dele foi uma garantia nossa, que nos ligou de novo com Deus, né? Então a palavra penhor também, nesse texto, ela tem o significado de anel do noivado. Então é a garantia que a promessa da fidelidade será guardada. Então a relação com Deus é uma relação de amor. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então essa é uma aliança que foi nos prometida, né? Para que a gente espere a volta, o retorno de Deus, de Jesus, né? Então desta forma, o plano de Deus ele é traçado e assim, independente da nossa vontade, sabe? O plano de Deus ele vai se cumprir. A gente tem que entender isso, que aí a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai estar no plano de Deus, colaborando para que esse plano, entendendo, né, o plano de Deus, ou você vai ficar alheio a isso. Você vai acabar desistindo, né, de viver essa vida com Deus, infelizmente, né? Ou você nem vai acreditar como verdade, né? Como a gente já tem visto, pessoas às vezes já ouviram falar e ela despreza, né, esse conhecimento. Então, infelizmente, as coisas vão se encaminhar dessa forma, né? E às vezes isso não vai ser só lá fora, vai ser pessoas que da igreja também, que ela vai decidir não viver mais aquilo que ela aprendeu. Infelizmente, né? O amor de muitos se esfriaria nos finais dos tempos. Eu tenho entendido que muitas igrejas grandes vai ter dificuldade agora, com aqueles números, aquelas coisas gigantes, porque de fato são coisas assim, não tem pessoas com profundidade, são números que falta profundidade, falta alinhamento, né? Então às vezes a gente acaba se impressionando, né, com coisas maiores, mas nem sempre o maior significa pessoas alinhadas, enraizadas, né, de verdade, né? Então, a gente vai ter que tomar essa decisão. Ou a gente vai ser colaboradores de Deus nesse plano, ou a gente vai ser motivo de constrangimento. Aí um exemplo que eu coloquei aqui, é que quando Jesus veio à Terra, ele veio com um propósito e uma missão. E Judas acabou pensando que podia atrapalhar os planos de Deus, né? Mesmo andando com Jesus, ele acabou traindo, né? Mas ele não foi nada além de um motivo de constrangimento, que mesmo ele traindo, essa traição foi usada para cumprir o plano de Deus. Então muitas vezes a gente acha que a gente pode levar de qualquer jeito, mas o plano dele vai se cumprir, depende da nossa vontade ou não, né? Então a gente tem que estar atento a se alinhar com ele para fazer parte do plano dele, porque senão a gente vai ficar alheio, né? Então é uma pergunta assim: como tem sido o seu posicionamento? Você tem sido um colaborador no plano de Deus, ou você tem ficado alheio àquilo que você tem aprendido? Então a gente às vezes ouve muitas coisas, né? Conhece, aprendeu muita coisa, mas a gente não deixa isso fazer sentido nas nossas vidas. Então a gente tem que estar atento para que aquilo que a gente tem aprendido e ouvido faça ser verdade, a gente consiga praticar aquilo que a gente tem entendido de Deus, né? Então que a gente possa ser um colaborador nesse projeto, sabe? Que a gente entenda o nosso papel de filho e que a gente tenha atitudes de pessoas que se pareçam com Cristo. Amém. Que a gente não coloque isso para o outro, mas que comece por nós, que podemos dar o exemplo, fazer sentido na vida das pessoas, sabe? Não cuidar só das nossas atividades, né? Vamos abrir a nossa vida para poder atrair outras pessoas. Vamos buscar atrair pessoas que estão perdidas, porque não tem motivo maior, né, de você avançar o reino de Deus, porque senão a gente vai ficar nas nossas casinhas, tocando a nossa vidinha. Todo mundo, né, tem afazeres, tem compromissos, tem familiares, tem demandas N, né? Mas eu acho que assim, é o chamamento para a igreja, para ela entender que assim, apesar de todas as demandas que a gente tem, Deus quer que você se comprometa com o projeto dele. Deus espera que você primeiro se alinhe a sua vida e depois você corresponda àquilo que Deus é para você. Então a gente tem que tomar isso para nós como verdade, para que a gente faça a vontade dele, e fazendo a gente vai cumprir o que Deus quer de nós. Amém? Então eu queria terminar com o último texto, que é Hebreus 10, 37,
pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Irmãos, Jesus está voltando, o tempo está se fechando, então a gente tem que se alinhar agora, tomar decisão por Cristo hoje. Amém? Que essa palavra seja guardada para nós e que a gente possa refletir e realmente praticar aquilo que a gente tem ouvido. Amém, irmãos? Vou fazer uma oração para fechar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra, ela mexe com a gente, Pai. Ela tira a gente do nosso foco e coloca o Senhor no nosso foco, Pai. Queremos, Senhor Deus, nos alinhar contigo, queremos reconhecer o seu plano, Pai, para as nossas vidas, e através desse reconhecimento queremos tomar ações que reflitam isso, Pai. Ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, Pai. Queremos realmente refletir a sua vontade e expandir o seu reino aqui, Pai. Não queremos viver para nós mesmos, mas queremos viver entendendo o seu propósito nas nossas vidas, Pai. Atraindo pessoas que estão aí fora sedentas e cansadas e desanimadas e perdidas, Pai. Abençoa a sua igreja, Pai, que possamos realmente cumprir o nosso chamado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um abraço virtual para todo mundo.